A Polícia Federal conclui que houve crime por parte do presidente Jair Bolsonaro ao divulgar durante uma live informações tidas como sigilosas. Reportagem de Fernando Martins. Mesmo com a conclusão da Polícia Federal, não houve indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Isso porque ele possui foro privilegiado. Com isso, a PF finaliza sua participação no caso. A live em questão, feita em agosto do ano passado, teve menção do presidente com informações de um relatório da PF sobre um ataque hacker ao TSE em 2018. Nesta live, Bolsonaro estava com o deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná. A PF também diz que o parlamentar cometeu crime. No entanto, não houve indiciamento, também por ter foro privilegiado. Segundo os federais, o presidente Bolsonaro cometeu o crime de violação de sigilo funcional, que está no Código Penal, artigo 325, parágrafo 2º. Agora, tudo isso que a PF produziu segue para o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente para as mãos do ministro Alexandre de Moraes, que é responsável pelo caso. E ele já se manifestou. Moraes abriu prazo de 15 dias para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifeste sobre o relatório final da PF. O procurador também deverá se manifestar sobre uma petição em que o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, solicita medidas cabíveis para a persecução criminal de Bolsonaro por ter faltado ao depoimento marcado para o último dia 28 de janeiro pelo ministro. A PF disse que a ausência de Bolsonaro não impediu a análise do caso. O Planalto ainda não se posicionou sobre isso oficialmente. Em nota, o deputado Felipe Barros afirmou que nenhum crime foi cometido pelo presidente ou por ele. E para comentar as notícias do dia, Cristina Grêmio e Diogo Chapo. Começa por você, Diogo, e essa decisão da PF. Pois é, a gente viu nos últimos dias dois resultados de investigações da PF relacionados ao presidente Jair Bolsonaro. Havia aquela investigação sobre uma possível prevaricação nas denúncias relacionadas à compra da Covaxin, aquela vacina indiana, em que o delegado responsável pelo caso concluiu que Bolsonaro não poderia ser incriminado por prevaricação. Nesse outro caso, com uma outra delegada, uma outra investigação, a compreensão, o entendimento foi diferente, de que de fato teria havido crime por parte de Bolsonaro. Então a gente vê aí dois fatos importantes, né, com conclusões diferentes. Nesse segundo caso, de fato, havia mais provas, quer dizer, o presidente fez, né, o que ele cometeu, supostamente cometeu, foi feito em público, em lives, em entrevistas. Agora, isso vai para a PGR tem que escolher se vai fazer a denúncia ou não, e se for feita a denúncia, o STF terá que solicitar à Câmara dos Deputados uma aprovação para que Bolsonaro pudesse se tornar réu. A gente precisa observar o seguinte: é grave uma situação como essa. Um presidente ser apresentado como culpado por um crime como esse é grave e precisa ser acompanhado de perto. Cris, o que esperar da PGR agora, hein? Se o presidente sequer podia ser indiciado, está valendo a pena mesmo assim a investigação, então? Essa investigação é uma invenção, né, Adriana? Essa investigação nem deveria existir. Me lembra muito aqueles inquéritos ilegais, não por acaso, também comandados pelo ministro Alexandre de Moraes, que vão inclusive contra a Constituição. Veja bem, o deputado federal Felipe Barros deixou claro, falou isso na Câmara dos Deputados, falou isso no seu Twitter, falou isso em entrevista ao Pingos nos Is essa semana, deixou claro que não havia sigilo sobre aquele inquérito da invasão hacker no TSE. Como é que ele soube disso? Pelo próprio delegado que comandava o inquérito. E mais, aquele mesmo delegado foi convocado a depor, porque ele foi substituído depois às pressas, quando tentaram inventar esse crime de vazamento de sigilo, ele foi substituído às pressas e foi chamado a depor e também reiterou isso. O inquérito não era sigiloso. O deputado Felipe Barros dá detalhes quando ele fala isso e tenta explicar que não houve, obviamente não houve crime de vazamento de sigilo. Ele diz o seguinte: eu como relator da PEC do voto impresso, coloquei como requerimento na comissão especial que a gente pedisse à Polícia Federal informações se havia alguma investigação em torno de suposto ataque ao TSE, porque já havia rumores disso. E a polícia, primeiro, toda a comissão aprovou, então não foi um pedido do deputado Felipe Barros. E a comissão aprovou o requerimento, encaminhou para a Polícia Federal, que prontamente informou a esse inquérito e forneceu detalhes.
Bom, dito isso, o deputado Felipe Barros ainda diz, não bastasse a comissão inteira ter conhecimento, a gente encaminhou as informações, a gente achou tão grave que encaminhou para o presidente da Câmara, Arthur Lira. E Arthur Lira, e com o pedido que tornasse público para toda a Câmara. Então, 513 deputados foram informados. Cadê o sigilo? Cristina, cadê o vazamento, se tudo era público? É muito estranho esse inquérito. A delegada teve um entendimento diferente, inclusive no relatório dela, ela diz que a regra nessas situações é que o inquérito policial é sigiloso, apresenta inclusive decisões anteriores do STF e manifestações anteriores da AGU em relação a isso. É exatamente esse o ponto que terá que ser analisado, é o ponto crucial que terá que ser analisado pela PGR. Se a PGR entender que sim, que o inquérito era sigiloso, possivelmente pode ser o caminho para uma possível denúncia. Mas veja como é estranha até essa posição da delegada. Se ela diz que, de regra, todo inquérito é sigiloso, quem que deve saber isso? Os delegados da Polícia Federal, certo? Ou todos os deputados, o presidente da República, toda a população brasileira precisa conhecer a fundo as regras que não estão escritas. São regras. O presidente tem assessoria bastante consistente para esse tipo de coisa. Se o presidente não tinha como saber... Diego, desculpe, mas é muita forçação de barra. É muita forçação de barra. E aí, veja, forçação de barra, tá. Além de tudo... O presidente não saber que o inquérito policial é sigiloso. Querer imputar um crime sobre uma regra que não é escrita, que não é explícita, que não é divulgada. Não, ela até cita. O relatório até cita. Eu não estou dizendo que é sua forçação de barra. Eu estou falando que é do ministro Alexandre de Moraes e dessa delegada, que eu queria falar aqui, foi escolhida a dedo pelo ministro Alexandre de Moraes. E olha que estranho, não por acaso, no passado, essa mesma delegada tinha investigado quem? O ministro Alexandre de Moraes, em acusações de suposto envolvimento em corrupção aceitando propinas de empreiteiras. Isso em São Paulo, quando ele era... se não me engano, secretário de Estado em São Paulo, da Justiça ainda. Então, tem muita coisa nebulosa por trás disso aí, que vem sendo denunciada pelo deputado Felipe Barros. Essas informações que eu estou trazendo são dele. Ele levou para a polícia, levou no depoimento, ele questionou por que essa delegada foi escolhida a dedo, quando não é praxe, a praxe é distribuir entre os delegados, não houve. Então, tem muita coisa estranha por aí para você achar que o PGR tem argumentos e indícios ali fortes para indiciar o presidente.